todo mundo tem sua célula. O Sandro vai ter a célula dele lá no Taquaruçu. Você tem que... De homens. Vai ter. De tudo. Quinta-feira tem alguma coisa, Arthur? Culto... Mas ficou definido nessa quinta, culto de mulheres ou a... Quinta-feira agora é a reunião do Arena, as mulheres ficam para a semana que vem. Deleta isso aí, tá, meu querido? Senão não vai trazer uma confusão. Então amanhã nós temos células e quinta-feira tem aqui a juventude, a mocidade da igreja, né, para a reunião deles. 4 horas da tarde, 7 horas da noite. Sábado, sexta-feira tem alguma coisa? Não. Sábado nós temos o Arena. E eu quero ler aqueles crentes, Sandro. Né? E domingo às 18 horas, não pode perder o culto da família. E lembrando rapidinho, o Revisão de Vidas, obrigado, Arthur. Dia 29 e 30 de novembro. Lá no Centro Santo. Né? E dia 7, né, nós temos nosso encontro aqui. Né? Não sei se o meu irmão já chegou, se ele vai estar aí quinta. O que é isso? Ah, aí, ó. Obrigado, Ti. Dia 7, 100 homens. Né? Eu creio, obrigado pela sua, pelo amém. Dia 7, 100 homens. Né, São Lagoas? Né? O seu Cícero me ligou ontem de manhã cedo. Não te contei isso para você. Ele falou assim: pastor, eu não tenho 12 pessoas para levar para o culto de 100 homens. Deixa eu... 10... Vai, fala. Ele falou: eu tenho 24 homens. Né? Mas nós não queremos, eu estava conversando ontem com o Peter, nós não queremos fazer um movimento. Nós não queremos trazer um movimento de 100 homens. Nós queremos fazer, levantar 100 homens clamando por Nova Andradina. Né? Então, se minha irmã, esteja orando por isso. Esteja orando para que Deus possa levantar esses 100 homens. Né? Então, eu ia falar o Neno, pastor Damião, Alagoas. Né? Eu, o Adria, Arthurzinho. Então, seja o Reginaldo, a turma toda. Esteja intercedendo. Porque dia 7... eu creio, em nome do Senhor Jesus, lá no fundo da igreja, vai ser um divisor de águas. Porque se o homem indo para o altar, eu creio, é o que Josué fala: eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Levanta sua mão para cá, vamos orar pelo nosso irmão Sandro. Pai, obrigado, Neno. Obrigado, Deus, pela vida do Sandrão. Este homem de Deus, o Senhor marcou ele, meu Pai, dando no ventre da sua mãe. Usa este homem, meu Pai, para nos trazer o renovo, a fé. Saímos daqui animados, meu Pai, não com a palavra, mas saímos animados porque nós cremos no propósito, na marca do Senhor sobre as nossas vidas. E nós cremos que o Senhor está neste lugar, usando o Sandro, para que seja a trombeta do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diga amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que bom que você veio. Muito obrigado, pessoal da mídia. É graças a vocês que o pessoal de casa pode receber a palavra de Deus e assim ser impactados também. Muito obrigado à equipe de Ordem de Culto. Eu sempre digo nos Culto Kids, ninguém faz nada, ninguém se torna nada sozinho. É graças a vocês que nós estamos aqui. Sejam todos bem-vindos. Hoje mais uma palavra do nosso tema do mês de outubro, marcados pelo propósito. Se por um acaso eu falar algo aqui que você já ouviu, porque não é a primeira palavra do mês, não é porque eu estou repetindo, é porque Deus quer confirmar no seu coração. Amém? Que muitas vezes a gente ouve palavras, principalmente quando é de campanha, porque o tema é o mesmo durante as 4 terças-feiras, e puxa, mas de novo, o pregador X falou, o Y falou. Não pense assim não, querido. É porque Deus quer confirmar em nossos corações, talvez uma mensagem que caiu no nosso coração, mas que não encontrou um solo perfeito para germinar, crescer, dar fruto e esse fruto agradar ao Senhor. Amém? Vamos lá? Marcados pelo propósito. O que é propósito? Para você, o que é propósito? Porque muitas vezes nós estamos na igreja e muitas faladas sobre propósito, mas para você, qual é o entendimento de propósito? Porque nós sabemos que o nosso completar está em descobrir o nosso propósito em Deus e nos adequar, não é capacitar, porque quem capacita é Deus, mas entrarmos de cabeça, mergulharmos naquilo que Deus espera de nós.
normal, infelizmente, ou felizmente, porque cada um tem a escola do mundo, no qual se propõe a ter. Muitos, inclusive estávamos falando aqui ontem, na aula aqui de teologia, que todos nós somos projetados e amados por Deus, mas talvez alguns demoram um pouco mais para entender isso e ficam mais à mercê do mundo e dos valores do mundo e das consequências do mundo que outros. Mas todos nós somos separados por Deus, queridos por Deus, amados por Deus. A cruz de Jesus, ela não foi para uns ou para outros, não, ela foi para todos. Tanto é que a palavra diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E eu demorei para entender isso. Por quê que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Se Deus não faz acepção de pessoas, se Deus não escolhe pessoas, é porque esses poucos que são escolhidos são talvez os poucos que responderam. E nós estamos aqui nessa terça-feira para compreender um pouco mais daquilo que Deus espera de nós e como nós estamos respondendo, marcados pelo propósito. A palavra diz, foi falada aqui agora há pouco. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu ainda no ventre de nossas mães, nos marcou. E nós viemos ao mundo, e aqui fora recebemos tratamento, cada família é cultural, cidade, né? Porque a realidade de Nova Andradina é diferente da minha realidade em Itaquaruçu, e somos tão próximos. Então, recebemos do mundo aquilo que o mundo nos oferece de acordo com, me falta nome aqui. Então, por isso que talvez somos tão diferentes uns dos outros, mas especiais para Deus. E eu fui no dicionário, que é propósito, no dicionário Aurélio. Propósito é intenção de fazer algo. Propósito, no dicionário Aurélio, é um projeto, é um desígnio, é um objetivo. Então vamos lá, o que é a intenção de Deus para nós? O que é o projeto de Deus para nós? Qual é ou quais são os desígnios de Deus para nós, os objetivos de Deus para nós? E por que eu estou perguntando? Vou repetir novamente, porque o nosso completar está em descobrir justamente aquilo que Deus espera de nós. E aí, como eu estava dizendo agora há pouco, que acabei mudando de assunto, muitos talvez tentam, como eu já tentei, se completar no álcool, se completar com aquilo que o mundo nos oferece. E talvez chegamos até sim sermos felizes ou nos alegrar por um tempo, mínimo no meu caso, porque bebia por 2 horas, 3 horas, até 4 horas de relógio, e depois ficava uma semana ruim de ressaca. Então o momento de prazer não se comparava com o momento de tristeza depois, porque a minha ressaca, quando eu bebia, eu ficava sem comer, eu ficava ruim mesmo. Então, essa busca do ser humano em se completar, em ser feliz, que Deus chama de propósito. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, qual o nosso motivo de existir? Qual o desígnio de Deus para nós? O que Deus tem ministrado no seu, no meu, nos nossos corações? Hoje é dia 14 de outubro, nós estamos caminhando para o final do ano. Parece que foi ontem que tinha uma palavra, que uma frase bem grandona, escrito que 2025 seria o ano da minha, da sua, da nossa superação. E eu gostaria de convidar você que ainda não se superou naquilo que você se propôs a superar em janeiro, na virada do ano. Por que você ainda não rompeu? Porque o nosso subtema é o caminho do propósito. Marcados pelo propósito é a campanha do mês. A palavra de hoje é o caminho do propósito, ou seja, o caminho da vontade de Deus. Existe uma frase aí famosa na internet que fala assim: só quem suporta o processo vive o propósito. E esse caminho da vontade de Deus, que é o nosso tema de hoje, é o processo. É o processo. É o aprender, é o cair, é o levantar, é o chorar, é o sorrir,
Mas acima de tudo, nunca desistir. Não é porque sofremos decepções, não é porque sofremos frustrações, que isso nos pode levar a paralisar ou até mesmo desistir daquilo que nós propomos em nosso coração no início de ano, de superarmos. Querido, por que infelizmente, colhemos ainda frutos amargos? Saboreamos frutos que não gostaríamos de saborear. De que fruto você está falando, Sandro? É de maçã, é de pera, é de laranja? Não, relacionamentos, criação de filho, área de trabalho, saúde. E mesmo assim, estando ainda insatisfeitos, nós insistimos em continuar semeando as mesmas sementes, nos iludindo que com as mesmas atitudes que nos trouxeram até hoje, dia 14 de outubro de 2025, nós vamos colher algo novo amanhã, dia 15. Quando eu estava lendo, quando eu estava meditando sobre esse caminho, sobre esse processo, é inevitável não ir para Romanos 12:2. É inevitável não irmos para Romanos 12:2, e depois eu vou falar o porquê da nossa dificuldade. Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Querido, somente uma mente transformada, e essa mente não é aconselhado ser transformada por aquilo que o pastor Peter fala, não por aquilo que o pastor Damião fala, não por aquilo que o bispo Robson fala, se isso não provém, não vier de Deus. A nossa mente, ela deve ser transformada no intuito de mudarmos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, o nosso falar, mas que agrade a Deus, que nos aproxime de Deus. E eu não sei você, mas temos, conforme eu disse, recebemos das nossas famílias, durante as nossas criações, certezas, convicções. Por exemplo, colocar um prego daquele 20... Ô pastor, qual que é o maior prego que tem? É 22? A medida? É prego mesmo, de pregar. É desse tamanho assim, ó. Olha o que eu... Colocar no arroz, colocar no cozinhar o feijão. Você pega aquele prego, você lava ele novinho, aí você enrola um pano, aí você coloca no feijão, faz o feijão ali, tira o prego depois, e aquele feijão ele te cura da falta de ferro no organismo. E se você for falar para a pessoa que te falou isso, que isso aí não funciona, que existe já um medicamento. E por que eu estou falando isso? Porque são certezas que nós recebemos. Eu estou dando um exemplo só de muitos que eu poderia dar aqui, porque não tem tempo. Mas para que possamos trazer na nossa mente o que eu aprendi, o que me ensinaram, o que eu carrego, pratico, faço e falo, que não está em conformidade com a vontade de Deus. Porque a palavra diz lá em, eu vou pular aqui, lá em Jeremias 29:11, Jeremias 29:11, que existe uma vontade, um propósito, um plano, um caminho de Deus, que ele é diferente do meu e do seu. Quando eu digo meu e do seu, é você que ainda não se superou, é você que ainda busca por algo, é você que ainda quer mudança. Porque eu não posso falar meu e do seu se você já está completa. Tá entendido? Então eu sei, eu é quem? O Senhor. Os pensamentos que tem a respeito de você, de quem? Meu e seu. O Senhor, ele tem um pensamento a meu respeito e a seu respeito, diz o Senhor, que são pensamentos de paz. Aí você fala, poxa Santo, você veio lá de Taquarussu para pregar pensamentos de paz, mas você não sabe a guerra que eu estou vivendo. Você não faz ideia. Então isso daí para mim é conversas ao vento. Mas será que Romanos 12:2 foi cumprido? Será que nós fizemos? E quando eu digo será que nós praticamos, será que nós nos permitimos ser moldados por Deus? Porque queremos mudança muitas vezes sem mudar. Queremos receber bênçãos sem pagar o preço. Eu estava lendo um livro, eu não sei onde foi que eu li isso, ou ouvi, que a salvação ela foi conquistada por Jesus na cruz e nos é oferecida de graça. A salvação.
Mas a santificação, ela custa um preço. A santificação é um processo. E nós estamos falando de o caminho do propósito, o caminho da vontade de Deus, de um processo. Mas, se santificar, e a palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus, se santificar implica em deixar aquilo que talvez aprendemos, em que talvez ouvimos e praticamos, de lado, uma vez que não agrada a Deus, e isso se chama negar a si mesmo. Somos marcados sim por Deus, temos um propósito sim por Deus que nós acabamos de ver. Eu sei os planos, os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Mas escuta, igreja, se Deus, que é o Deus do impossível, soberano, que criou, que governa, que mantém, que sustenta o universo, o porquê que eu e você, que somos tão pequenos, em se comparado ao nosso Criador, não realizamos aquilo que o Criador está dizendo a nosso respeito? Quem é que está errado, ou quem é que está fora da conexão? Será que é Deus ou será que é nós? Porque custa tanto permitirmos que a palavra nos lave de fato, de verdade, e que passamos a negar a nós mesmos para agradar a Deus e colher aquilo que a palavra nos promete. Somos chamados não para ser espectadores, mas para sermos participantes com Cristo. E participar implica em se envolver, e se envolver é diferente de conhecer. Quando eu fui chamado aqui para pregar pela primeira vez, para falar do amor de Deus pela primeira vez, aqui nessas cadeiras aqui existiam várias autoridades. Falei, Senhor, mas eu vou falar o que para esse povo que tem bilhões de anos? E o Senhor falou, faça só o que eu estou fazendo na sua vida. Meus amados, aqui está uma pessoa pecador, que erra muito, mas que depois do seu revisão de vida, vem vencendo a si mesmo dia após dia. Eu tinha algumas certezas a respeito, por exemplo, de casamento, que eu tive que permitir que Deus me moldasse. E nesse moldar, eu ouvi do meu pai, você não é meu filho, porque o filho que eu gerei não se torna um homem desse, porque ele me viu aprendendo a fazer comida. Quando eu saí do meu revisão de vidas, que Deus pediu para que eu fosse pedir perdão para uma pessoa que me defamou em Itaquaruçu, e eu fui falar com meu pai disse assim, não, você não está ficando crente, você não ficou crente, você não se tornou crente, você está ficando louco, porque esse cara errou com você, esse cara te defamou, você sabe que esse cara está errado, e você vai pedir perdão. Eu não sei mais o que fazer com você. Quando eu falei para ele que eu tinha sido convidado para ficar à frente de um trabalho, de uma célula, e depois no futuro uma igreja lá em Itaquaruçu, ele falou, você está, misericórdia. Você quer mexer com gente? Abra um bar. Você quer se envolver com gente? Abra um bar. Quem é que vai para a igreja? E outra, igreja que você, eu te conheço, foi eu que te fiz. E eu estou dizendo isso não porque eu sou melhor, eu estou dizendo isso porque ou nós mudamos a nossa mente, e assim como Moisés, colocamos o pé na água, para Deus abrir o mar, ou nós vamos passar uma vida inteira aqui, sentado nas cadeiras aqui, aplaudindo, quando é para aplaudir, erguendo a mão, e chorando, que eu sou chorador, mas nossa vida não vai mudar, ou se mudar é bem pouquinho, ou não vamos superar aquilo que Deus quer que superemos, não para nos gloriarmos, mas para provarmos para aqueles que ficaram para trás. Eu tenho um amigo lá, que quando eu me converti, quando eu fui para revisão, eu chamei ele também. E desde então, que vão fazer 15 anos, 14 anos, ele disse assim para mim, para você é fácil parar de beber, para você é fácil mudar de vida, porque você é casado. Eu sou solteiro, eu tenho meus amigos, eu mexo com pintura. Se eu parar de beber, se eu parar de ir para as farras, para as folias, eu vou perder a minha equipe. Aí eu disse assim para ele, mas você prefere perder a sua equipe ou a sua salvação? Só que eu entendi que ele também não entendeu nada, então ficou no 0-0. 14 anos depois, ele me procura e fala, se eu tivesse tomado aquela decisão com você lá atrás, quem sabe hoje a minha vida seria diferente. Perdeu a família, está cego de um olho, dentre outras coisas. Eu falei, mas ainda é tempo, porque enquanto há vida, há esperança. Mas ele não quer. E aí eu falei, Senhor, mesmo eu já te conhecendo um pouquinho, o que é que tem no meu coração, que o Senhor tem me apresentado, mas que eu também não quero? Eu não ouvi aquilo da boca dele para apontá-lo, ou para falar, olha, se você tivesse vindo comigo, sua vida estaria X ou Y. Não, porque
O que eu quero, o meu intuito hoje, é que ao sairmos por essas portas, nós saiamos não pensando nas pessoas que não estão aqui, no sentido de apontá-las, mas o que nós, que estamos aqui, que estamos ouvindo a palavra, que estávamos aqui, que lemos aquela palavrona bonita que tinha aqui, superação. Por que ainda não rompemos em muitas áreas? Se Deus quer, se Ele tem um plano de paz, um plano de bem, um plano de nos dar esperança, por que ainda não rompemos? Será que nós estamos satisfeitos com o raso? Queridos, você sabe o que é um culto de terça? Assim como um culto de domingo, assim como os outros cultos, e assim como todo momento de altar, momento onde a palavra de Deus está sendo ministrada, eu sempre falo isso nos homens, são uma oportunidade que Deus nos dá de nos aproximar dEle. Só que dentro das oportunidades vem os posicionamentos. Não é porque eu estou aqui, que automaticamente a minha vida vai mudar. A minha vida vai mudar quando eu ouvir e me posicionar. Então, cada oportunidade é uma opção, é algo novo que nos é dado de nos posicionarmos. E o não posicionamento já é um posicionamento. Amém? O caminho do propósito ele não é fácil. A Bíblia diz que é constituído de montes e vales. A Bíblia diz que é constituído de montes e vales. Agora, no monte, nós nos alegramos, nós sorrimos, nós cantamos e dançamos. Até rimou. Mas o povo de Deus ele é conhecido no vale. Porque murmurar, porque reclamar, porque até amaldiçoar, aí fora já está cheio. E aí nós, quando estamos no vale, por não estarmos próximos de Deus, nós temos, infelizmente, ou alguns têm, ou eu tenho, vou trazer para mim, comportamento daqueles que ainda não conhecem a Deus. E aí nós queremos trazer gente para o momento de homens, nós queremos trazer gente para as células, nós queremos trazer gente para o arena, nós queremos trazer gente para a presença de Deus, mas e como eu tenho me posicionado lá fora? Será que aquilo que eu tenho dito, as atitudes que eu tenho tido, gera um despertar daqueles que ainda não conhecem a Deus, falar, o que aconteceu? E para isso nós precisamos ser diferentes, não melhores, diferentes. Vou te fazer uma pergunta, o pastor falou que não era para fazer pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta. A palavra diz, analise o homem a si mesmo, tá? A palavra diz, não sou eu, a palavra. Quando você se analisa, você consegue identificar aquilo que existe em você, que ainda não agrada a Deus, algo que você ainda precisa romper, talvez deixar de lado, talvez parar, porque talvez seja isso que esteja te impedindo e me impedindo de tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós, da superação que Deus espera que tenhamos, do outro nível, porque Ele espera que nós chegamos nesse outro nível, porque nesse outro nível nós vamos ganhar mais pessoas, nós vamos glorificar mais ainda o nome dEle. Mas aí nós voltamos lá de novo, o caminho do propósito. Eu ouvi uma pessoa dizendo sobre ficar sem comer, né? A diferença de ficar sem comer e ficar sem beber. Aí ele disse assim, que ficar sem comer você consegue ficar um dia, outros 2, outros, segundo o pregador que eu estava ouvindo, até uma semana. Ficar sem comer. Aí ele falou os sintomas que ocasionava na nossa carne a falta de ingestão de alimento. Mas ele disse que ficar sem beber causa, anotei aqui, boca seca, ficar sem beber água, causa boca seca, causa fadiga, causa dores de cabeça, causa tonturas e confusão mental. Ou seja, é mais fácil ficarmos sem comer do que ficarmos sem beber. Ô Sandro, o que isso tem a ver com o nosso tema, o caminho do propósito, o caminho da vontade de Deus? Nós precisamos nos encher de Deus, de tamanha forma como nós nos enchemos de água. E quando, por um motivo ou por outro, no decorrer da caminhada,
começarmos a sentir esses sintomas, eu digo agora, não da água natural, mas de Deus, nós corremos para o altar. O dia que nós tivermos esses mesmos sintomas, por que eu não fui na célula? Por que eu não fui no arena? Por que eu não fui no culto de terça? Minha cabeça está doendo de vontade. Eu estou com tontura de vontade de ir. Esse desejo por Deus, igual o nosso corpo tem esse desejo por água. Aí sim, aí Deus vai se revelar a nós. O pastor Domingo disse que aquilo que é mais importante para nós é aquilo que nós investimos mais tempo. E mexeu muito comigo essa palavra, porque, como vocês sabem, eu entro em todas as casas, eu entro em muitas casas, eu lido com muitas pessoas durante o dia, por conta do meu trabalho. E é 100% a resposta quando você fala de Deus. Eu amo Deus, eu conheço Deus, eu tenho intimidade com Deus. Mas também, infelizmente, é muito comum as pessoas não terem tempo para Deus, ou não priorizarem Deus como nós deveríamos priorizar. Ao ponto de ouvir uma frase, né? Como que eu quero passar a eternidade ao lado de Deus, se eu não consigo priorizar Deus um tempo de qualidade durante o meu dia? O que falta? E nesse caminhar, como eu disse agora há pouco, só para nós finalizar, nesse vale que muitas vezes murmuramos, que o povo murmurou e ficou no deserto por 40 anos, que era para ser 40 dias, nós não vemos como se fosse uma escola, um tempo que Deus está nos ensinando, nos moldando. Por exemplo, José do Egito chegou a governador. E eu gostaria, que nem o pastor Damião, que conhece muito mais a Bíblia do que eu, aonde na Bíblia narra que José do Egito fez administração de empresa, para ele governar o Egito. Porque fala que ele teve um sonho, e fala que ele contou esse sonho, e que ele foi vendido pelos irmãos, jogado. Onde é que estava a faculdade de José do Egito? Porque é muito bonito falarmos que José chegou a governador, mas ele estudou na onde? Porque Deus Deus não é doido, né? Para colocar um homem, um filho, um servo, num lugar, numa posição, sem preparo. E aonde foi que José teve essa faculdade? Onde ele aprendeu? Eu fiz algumas anotações aqui para nós finalizarmos. Na cisterna, na casa de Potifar, na cadeia. E aí eu coloquei aqui cada sentimento que José possivelmente teve quando passou por esses processos. Mas foi esse vale, foi esse deserto, ou esses desertos da vida de José que o capacitou para chegar no governo do Egito e lá glorificar o nome do Senhor. E por que eu estou te falando isso? Porque no caminho do nosso propósito, no caminho da vontade de Deus, esse deserto talvez que você esteja passando, que já passou, que vai passar, assim como eu já passei, e hoje eu vejo de maneira diferente, e muitas vezes chorei, até murmurei, não via como uma escola, não via como um aprendizado. E na escola, quem aprende não é o professor. Na escola, quem aprende é o aluno. No nosso caso, o professor é Deus, e os alunos somos nós. E o detalhe, que se nós não aprendermos, assim como numa escola normal, nós vamos ficar para recuperação. Enquanto os nossos amigos estão festejando o final de ano, nós estamos fazendo um recuperar lá para avançar. E se no dia da prova final, nós não tirarmos a nota com que agrade o nosso professor, nós vamos repetir, e a possibilidade de passarmos tudo de novo para aprendermos melhor é muito grande. Pararmos de andar em círculo e começar a se superar, começar a entender como homens e mulheres que somos em Cristo, e não mais crianças, meninos e meninas, que o deserto, o cair, o vale, não é a maldade nem o esquecimento de Deus, mas é a maneira que Ele achou de nos ensinar. Amém? Convido você a ficar de pé.
Talvez hoje o seu deserto é liberar um pedido de perdão. Talvez é pedir esse perdão, né? Mas Deus não quer te levar para uma situação para te humilhar, para me humilhar. Pelo contrário. Essa situação que muitas vezes nos apresenta, se apresenta até nós, é para que nós possamos crescer. Ontem, domingo também o pastor falou, eu já vinha pensando, Deus já vinha me incomodando muito, sobre a maturidade espiritual, sobre o tempo, né? Há tempo para todas as coisas, né? Eu até troquei uma ideia com ele ontem aqui, porque assim, isso é meu agora, tá, gente? Isso aqui não está escrito na Bíblia, é meu. Eu acho que o tempo de Deus não é esse tempo nosso de 48 anos meu, 14 o meu filho, 30 minha esposa, 45 pastor, não, eu acho que não é esse tempo. Eu acho que esse calendário não é o de Deus, esse é o nosso. Eu acho que o tempo de Deus é a nossa maturidade nele. É o nosso entendimento nele. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais cedo nós entendermos aonde estamos, para onde estamos indo e o que estamos fazendo, o nosso caminho do propósito, o nosso caminhar para a vontade de Deus, vai ser menos doloroso e muito mais rápido. O amadurecer, não com o cabelo branco, mas o amadurecer em Deus. Parar de chorar, fazer birra. Parar de querer aquilo que não é de Deus para nós. Parar de querer antecipar o tempo, comer manga verde, né? Que vai travar a boca. E se nós entendermos, compreendermos, dentro da realidade de cada um, do nosso mundo, porque cada cabeça é um mundo, eu acho que o nosso evoluir vai ser bem mais rápido. Amém? Vamos orar por essa palavra? Senhor, há tanto que aprender, Pai. Há tanto que aprender. Quanto mais eu ouço a Ti, ouço a Sua palavra, leio a Sua palavra, eu entendo que menos eu sei. O que falta muito ainda a aprender. Nesse caminhar, Senhor, o Senhor nunca nos prometeu. Se você quiser sair do seu lugar, quiser vir aqui no altar, fique à vontade. O Senhor nunca nos prometeu caminhos somente de flores. Assim também nunca disse que seria só vales, né? Espinhos. Não. Sabemos também que nesse caminhar existe espinhos que fomos nós que plantamos. Aí hoje Ele nos fura, dói e nós culpamos a Ti, Senhor. Nós não aceitamos mudar nossa mentalidade. Nós confessamos com a nossa boca que cremos em Ti, mas o nosso coração ainda caminha com a força do nosso braço. O Senhor vem mostrando através do Seu Santo Espírito a direção a seguir, mas eu acredito que a minha vontade ainda é melhor, e eu provo isso através de atitudes. E aí eu chego nas encruzilhadas da vida que não vejo saída, e aí eu murmuro, e aí eu te cobro, e aí eu nem falo de Ti para as outras pessoas, porque eu também não tive experiências boas contigo. Fico olhando para fora, Senhor, fico vendo irmãos e irmãs testemunhando, e aquilo chega a doer no meu coração, porque acho que fui esquecido por Ti. Poxa, mas cheguei na igreja primeiro, eu faço campanha, eu dou meu dízimo, por que fulano está colhendo, e por que eu não estou colhendo? Será que Deus esqueceu de mim? Será que as minhas orações, elas não estão sendo ouvidas? O que está acontecendo comigo? Estou terminando o ano, já falta só 2 meses, eu não superei nada, eu estou do mesmo jeito, quando na verdade, Senhor, o que existe em mim? O que existe em mim, Senhor, que não Te agrada? O que eu estou fazendo, deixando de fazer, porque eu também erro quando algo é me direcionado a fazer e eu não faço, que não está Te agradando, Senhor. Pai, nós estamos em construção, Pai. Nós não estamos prontos. Nós estamos em construção. E toda construção, ela gera entulhos que muitas vezes tem que ser descartado. Por isso que o Senhor diz: traga a mim o seu fardo. Venha em mim, você que está cansado e sobrecarregado. São entulhos da vida. O Senhor nunca pediu para que nós carregássemos. O Senhor nunca disse para nós suportarmos.
mas nós estamos com Ele, não deixamos no seu altar, não entregamos para Ti e reclamamos, Senhor. Tantas oportunidades não são dadas, Pai, mas aí vem o meu achismo, mas por que eu devo subir a montanha? Por que eu tenho que fazer uma revisão de vidas? Por que eu tenho que ir de novo terça-feira? Eu já vim segunda-feira no curso. Por que quarta-feira vai ter de novo? É muito porquê. Aí o Senhor me dá a oportunidade e eu me posiciono de maneira com que não te agrada, eu não aprendo mais de Ti, e quando vem os vales da vida, Senhor, eu culpo a Ti de novo. E aí eu leio a Bíblia e eu aprendo que lá no deserto os meus irmãos, que era para ficar 40 anos, até chegar 40 dias até chegar na terra prometida, ficou 40 anos. E eu falo, olha que povo desobediente, comigo não é assim. O Senhor provou, Pai, o Senhor é Deus fiel, a sua palavra diz que o Senhor não mete. E o Senhor diz na palavra, lá em Jeremias, que nós lemos aqui, que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um caminho, lá em Isaías, porque os meus pensamentos, o Senhor tem uns pensamentos, em Isaías 55, o Senhor, a sua palavra é repleta de direção, de apontamento. Oh Pai, chega de ser cabeça dura, Senhor, chega de plantar melancia e querer colher mamão, não dá certo, Senhor, não dá certo. Espírito Santo, nós não convencemos ninguém, simplesmente estamos falando o que a Bíblia diz. A sua palavra diz que ela não precisa ser diminuída e nem acrescentar nada nela. A palavra foi entregue aqui hoje, Pai. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. A sua palavra diz que o Deus desse século cegou o nosso entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que essa cegueira caia por terra, Senhor, que nós possamos aprender de Ti e revelar a Ti. Ó Deus, chega, Senhor, chega de ser crente de igreja, mas não ser igreja. Chega de estar participando de culto, mas não fazer parte. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Pai, e que possamos, no caminhar do propósito, que possamos, no caminho para a Sua vontade, nos permitirmos sermos lapidados de verdade por Ti. Vai doer, mas vai valer a pena. Seja feita a Sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Vamos fazer agora um momento de oração, de intercessão. Amém, amém. Vamos estar orando pela saúde, em nome de Jesus. A gente fala orar pelos doentes, mas orar pela saúde. Quantos creem que Deus é um Deus de milagre, em nome de Jesus, amém? Talvez você esteja enfrentando. Nós temos a mãe da Luzia, que está realmente num processo de tratamento delicado, e cremos no poder de Deus. Quantos creem, diga amém, em nome de Jesus, amém? Também Aparecida Rodrigues, né? Acidente. Eduarda de Oliveira dos Santos. E você vai colocar agora, em nome de Jesus, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Basta uma palavra, em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos agora todo espírito de doença, de enfermidade, Senhor, todo espírito de morte, Senhor, que tem vindo sobre estas vidas, Senhor, para subtrair, tirar a força, tirar a alegria, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus agora. Ordenamos agora no poder do sangue precioso. A Tua palavra diz, Senhor, em Êxodo capítulo 23, 25, se deveras servirmos o Senhor abençoará o nosso pão, a nossa água. O Senhor tirará do nosso meio toda praga, toda enfermidade. É promessa do Senhor. Tua palavra diz também que pelas pisaduras do Senhor já fomos sarados. Que o Senhor perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades, Senhor. Nós chamamos a existência agora, Pai, e damos uma ordem em nome de Jesus. Enfermidade, doença, ouça a palavra do Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Visita agora, Senhor, no leito do hospital, Senhor.
Por isso A tua palavra diz que o Senhor nos assiste no leito da quando as minhas enfermidade. forças se esgotar. Senhor, sei que o Senhor O está teu anjo por vai meio me de um irmão, alimentar. de uma pessoa, de uma Te gente, Senhor, agora, adorar em é o nome que de Jesus, isso Pai. Quebra o laço da morte. sustenta-me Em o nome de Jesus, pé. ordenamos enfermidade. Não Sai vou perder no poder do sangue a precioso, guerra. da palavra do Senhor, Te das promessas do Senhor. louvarei Nós reivindicamos em agora. meio a Tua palavra diz que fomos abençoados, ou seja, fomos autorizados, Senhor, temos a legitimidade para declarar no mundo espiritual, Senhor, Pai, o milagre do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Quero convidar você que está nas cadeiras, vem aqui para frente. Eu quero convidar a igreja aqui para frente. Vem, Beth. Vem os irmãos aqui da cadeira. Sai daí dos fundos, por gentileza. Pastora Célia. Vem todo mundo aqui para frente. Vamos orar junto. Pode vir, vem cá, minha irmã. Vamos orar junto. Vem cá, Neno. Preciso Nós estamos no momento agora de oração, de pedras e intercessão. Então eu quero que você pães parasse para o provar que está fazendo agora. que no Vem aqui pra frente. deserto está Libera o corredor. Vem pra Beth. cuidando de mim, de um lugar Pode ser no alto corredor. não vou me lançar, Fazendo um favor. Vamos só orar pra como demonstrar igreja. o teu poder. Pode vir, pode vir. Eu não preciso Eu de pra cá, pastor. Só fenômenos pessoal. pra crer Vai, Marcelo, em ti. Não troco entrar. nossa comunhão Levante suas mãos. pelo Nós estamos guerreando agora. Nós estamos intercedendo agora pelas casas, pelas famílias. Este é o momento de guerra agora. Agora você vai guerrear agora pela sua casa, pela sua família. Você vai interceder agora. O pastor Damião orou aqui agora sobre a enfermidade. Meu irmão, eu quero que você abra teus lábios agora. É um momento precioso. O céu se abre agora. Vamos unir nossa fé como igreja. Vamos determinar um milagre na vida dessas pessoas, a cura dessas pessoas. Abre teus lábios. Vamos repreender agora toda depressão, toda ansiedade, toda angústia, toda possessão, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do seu altar, apresentamos, Pai, a ansiedade, a preocupação, as necessidades vêm de Ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Pai, que na Sua palavra, nós cremos, Senhor, o que vem do Senhor, meu Pai, não é a depressão, não é a angústia, não é o medo, não é a insegurança, porque o Senhor, meu Pai, é o nosso refúgio. O Senhor vai nos guarda, o Senhor nos livra da mentira. Chegar ao fim. Nós oramos pela nossa igreja. O Senhor está cuidando de mim. Todos que estão aqui, cada casa, cada família aqui. Posso Senhor, não estamos ver aqui hoje, o amanhã, Mas nós estamos aqui, Pai, mas crendo. hoje Esta noite sei é uma noite de libertação, é uma noite que de este cura, é uma noite de salvação, meu Pai. Em deserto nome vai do Senhor, chegar ao fim. Oh Deus, em nome de Jesus, O Senhor nós está declaramos, Senhor Deus, cuidando unidos de em fé mim. nessa noite, ó Deus, que o Senhor há, Deus, de alcançar, Deus, cada um de nós, Deus, com os teus braços de amor, com os teus Não olhos de preciso misericórdia, Senhor, em transformar nome de Jesus, pedras nós queremos, em ó Deus, pães entregar, para Deus, cada provar casa, cada que família no que tem te buscado deserto nesse altar, está todo espírito de miséria saia do cuidando nosso de meio, em nome de mim. Jesus, todo De espírito um lugar de alto não vou me perturbação, de depressão, lançar, opressão, só pra angústia, demonstrar saia o do teu nosso meio, em nome de poder. Jesus. Senhor, Eu não que o Senhor preciso mova de nesses dias a prosperidade fenômenos financeira pra sobre a tua crer igreja, em sobre ti. cada lar, cada família, Não troco cada empresa, nossa cada profissional comunhão liberal. Deus, cada pelo ó Deus, prazer que de trabalhar, conquistar que o Senhor multiplique a palácios, ó Deus, desperta, riquezas. Deus, o desejo, a sede Como de um semear no deserto teu isso reino, ó Deus, vai de dizimar, de passar. ofertar, que o Por Senhor isso serve resistindo Deus, estou, o teu propósito sobre a quando tua as minhas igreja. forças Nós se declaramos, esgotar. Senhor, e cremos no O poder teu do anjo Senhor. vai Deus, te me agradecemos, alimentar. em nome de Jesus, meu Deus. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações.
é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Que sejam repreendidos em nome de Jesus, Pai, e que eles possam sair do nosso meio protegidos, que nós possamos ser protegidos e guiados pelo poder do Teu Espírito Santo, e que nós possamos ser livres, Senhor, libertos de cada vício que toma conta das nossas vidas, em nome de Jesus. Sua palavra diz, Senhor, que a união chama a sua atenção, chama a sua presença, Senhor. Mas também o contrário também é verdade. Reino dividido, a palavra diz que todo reino dividido não prosperará. Nós hoje, como igreja, juntos, levantamos um clamor, não no nosso nome, mas através do nome e do sangue de Jesus, que caia por terra todo espírito de divisão nas famílias, Senhor. Oh Deus, que haja comunhão. Só quero declarar Teu nome, Jesus. Esposa, que haja, Senhor, uma harmonia. Todo vício há de se quebrar. Esse ambiente atrai a sua presença, Senhor. Pai, declaro esperança e liberdade. Por essa luz, porque aonde essa luz falo, Jesus. Nós, como igreja, ligamos na terra, ligamos no céu, a sua presença. Teu nome é poder. Teu nome é cura, Teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Só quero declarar Teu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão, sobre a ansiedade e seus gatilhos. Falo, Jesus, sobre as montanhas, sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Que ela sim é boa, é perfeita e é agradável. Só quero declarar Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Sobre cada mente e coração. Dê a mão pro seu irmão do seu lado. Levanta a mão dele, Pai.